Eles vão estar aqui também, a filha da nossa irmã Maria, e já foi tudo concluído aqui nessa oração, nosso irmão Zé que está ali também, e muita coisa vem acontecendo e vai acontecer em outro lugar. Com coração, olha que coisa boa. Amém. Irmão, eu sou ali. Hoje, começa hoje lá no ginasião, o mergulhar. Estou doido para ir lá, dando um jeito para ver se eu vou. Amanhã e depois, e hoje eu estou aqui. Então começou lá e vai ser bênção de Deus pelo caminho, vai estremecer, né, pastor? A partir de hoje. Então, não quero falar mais nada, só quero pedir os irmãos que oram. Vou ficar em favor dessa campanha que ela não acabou, viu? Amém. Olha, quinta-feira está abrindo outra mais forte. Amém? Vou trazendo outra aqui mais forte. E também está vindo pastores de fora. Ele está sabendo qual é que vai vir. Quem vem, quem não vem. Deus é que vai. Aleluia. Quem vai subir esse altar. Já estamos juntando o pessoal lá para nós trazer para cá. Amém? E vai ser bênção de Deus e vamos buscar Deus na mão de Deus. A nosso irmão, fica à vontade. Essa casa de Deus é aleluia. Também. Amém. Nós fazemos deixa Deus te usar. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos nessa noite aqui, irmãos, reunidos nessa casa de oração. Louvamos a Deus pela vida da pastora Remilda, que tem sido uma guerreira, lutadora pelo Evangelho do Senhor Jesus aqui nesse bairro. Esse bairro, irmãos, é do Senhor Jesus. Amém? Nós louvamos a Deus pela sua vida, por essa campanha tão poderosa que está findando hoje, né, irmãos? É uma campanha poderosa e nós acreditamos no agir de Deus na tua casa, na tua família. Amém? Aleluia, louvo a Deus pela sua vida. Glória a Deus, eu estou em um trabalho novo ali no Guarani. Estamos trabalhando nos lares. Estou congregando com o pastor Marcos Andrade. Deus nos enviou para caminhar com o pastor Marcos Andrade. A Assembleia de Deus da Restauração, a sede ali em Itarantim, Bahia. E eu e o pastor Marcos Andrade sempre está aqui na cidade. E vamos marcar. O pastor Marcos Andrade vem aqui, viu, pastor? Toda vez que ele está aqui na cidade, nós vamos combinar em nome de Jesus, amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Eu estou sentindo o mover de Deus nessa casa. A presença de Deus é real. Aleluia. Eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27 e o versículo 32. Mateus, capítulo 27 e o verso 32. Amém? Aleluia. Estou um pouco rouco, mas estamos fazendo a obra do Senhor. Aleluia mesmo. Um pouco rouco. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 27, aleluia, e o versículo 32. Glória a Deus. Pode exaltar o Senhor. Glória a Deus, porque Deus está operando nessa noite. Amém. Quem encontrou, diga graças a Deus. Aleluia. Vamos meditar em Mateus capítulo 27 e o versículo 32. Amém? Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Verso 33. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira,
Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Louva a Deus com as palmas. Eu estava observando essa palavra, orando ao Senhor sobre esse culto. Irmãos, que atitude linda desse homem, Simão Sireneu. Porque Jesus já estava cansado, carregando aquela cruz, indo ao lugar da morte, ao Gólgota. Eu acredito que naquele momento Jesus caiu com a cruz. E aquele homem, Simão, ajudou Jesus a carregar a cruz. Mas esse texto nos traz uma grande lição. Veja bem, ao sair encontrar um homem de Cirene chamado Simão, até obrigado a carregar a cruz. Que coisa linda, né, irmãos? Amados, nós vamos observar nessa palavra o significado da cruz. Nós vamos assim aprender com o Senhor Jesus uma grande lição, porque a Bíblia ensina, tem vários ensinamentos sobre a importância de nós carregarmos a cruz. Amém? Amém. Irmãos amados, na época do Império Romano, a cruz não era um símbolo religioso, não. Ela era um instrumento de morte. A cruz era destinada aos piores criminosos, aos escravos, aos rebeldes, aos condenados que Roma queria expor como exemplo. Era uma morte dolorosa, era uma morte cruel, era como se fosse a cadeira elétrica. Era o pior bandido, irmãos, que morria na cruz. E o nosso Senhor Jesus, Ele foi crucificado na cruz. Ele deu a vida dele por nós. Amado, exatamente esse instrumento de vergonha e dor, foi esse instrumento de vergonha e dor que Jesus carregou naquele caminho da vida dolorosa. Oh Deus! Foi nessa cruz que Jesus foi crucificado para nos salvar, para nos resgatar. A Bíblia diz aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, e versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Jesus se fez maldito, Jesus se fez maldição por nós, para nos resgatar do pecado e da iniquidade.
deu a vida dele para te salvar, para nos salvar. É por isso que estamos aqui. É por isso que estamos aqui. Glorificando, exaltando esse Deus. Porque nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós reconhecemos o sacrifício do nosso Cristo. E nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E aqui estamos dizendo que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. Amados, no capítulo 27 de Mateus, encontramos Jesus, depois de ser açoitado, depois de ser humilhado, cuspido, coroado de espinho. Ele estava tão debilitado, irmãos, que ele já não conseguia carregar a cruz até o lugar da crucificação. Ao sair, encontraram um homem de Sirene, chamado Simão. A esse obrigado a carregar-lhe a cruz. Irmãos amados, nada na Bíblia é por acaso. Tudo que está aqui na Bíblia tem um objetivo, tem um sentido. Se o Espírito Santo inspirou esse encontro de Jesus com Simão Sirineu a ser registrado, é porque existem lições preciosas para nós, existem ensinamentos maravilhosos para edificar a nossa fé. Tudo que está escrito na palavra tem um objetivo. Aleluia. Existem lições espirituais na cruz de Cristo. A cruz, irmãos, é inevitável para quem segue a Jesus. Aleluia. Em Mateus capítulo 16 e o versículo 24, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem está entendendo? Aleluia. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16 e o versículo 24. Amém? Então, para seguir Jesus, em primeiro lugar, nós temos que querer. Amém? Em segundo lugar, nós temos que renunciar a nós mesmos. Nós temos que renunciar o pecado. Temos que renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aí a gente pega a nossa cruz e seguimos a Jesus. Aleluia. Porque a cruz não é opcional. A cruz, irmãos, não é uma opção. A cruz não é obrigatório, não. Nós seguimos Jesus porque nós amamos a Ele. Nós carregamos a cruz, irmãos. Por quê? Porque Ele nos escolheu. Não foi nós que escolhemos Ele. Ele nos escolheu. Ele nos chamou. E quando nós fomos evangelizados, quando nós ouvimos a palavra, quando Deus enviou alguém para falar desse Jesus para nós, o Espírito Santo tocou em nosso coração. O Espírito Santo nos conheceu. E nós acreditamos nessa mensagem. E nós cremos na mensagem da salvação. E entregamos a nossa vida para Cristo. E Jesus escreveu o nosso nome lá no céu, no livro da vida. Amém? Quem quer seguir a Cristo precisa aprender a carregar a cruz. Isso significa renunciar, negar-se a si mesmo, suportar as perseguições, suportar as lutas, permanecer firme até o fim. Aleluia.
vai passar para o outro lado. Irmãos amados, aleluia. Aqui no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28 diz: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha, irmãos, que palavra. Ó, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, se a gente não pega a nossa cruz, se a gente não segue Jesus, nós não somos dignos dele. Nós não somos dignos da salvação. Aleluia. Mesmo chorando, gemendo, sofrendo, aleluia, passando pela prova, nós temos que carregar a nossa cruz. Porque nós temos um objetivo. Você tem um alvo, você tem um objetivo. Qual é o nosso objetivo, irmãos? É chegar aos céus. É um dia contemplar o rosto de Jesus. É um dia pisar nas ruas do mundo. Porque Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se eu posso assim, eu lhe digo, eu vou preparar lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, Jesus. Vale a pena carregar. Santo é o nome do Senhor. Vale a pena carregar a cruz, meu irmão, minha irmã. Veja, meus irmãos, Simão foi obrigado a carregar a cruz, mas aquele encontro transformou a sua vida. A vida dele foi transformada. Muitas vezes aquilo que nos parece imposição, peso ou até injustiça pode ser, na verdade, o chamar de Deus para mais perto da cruz de Cristo. Essa luta, essa prova que estamos passando hoje, nós não estamos entendendo, mas através dessa luta, dessa prova, o Senhor está nos trazendo, irmãos, amadurecimento, crescimento espiritual, e nós estamos a cada dia chegando mais perto do Senhor. Porque, irmãos, o crente, o cristão, ele encara as lutas, as provações, aleluia, de cabeça erguida. Porque nós sabemos que nós não estamos só. Você sabe que você não está só. Por mais que está difícil, por mais que está doendo, por mais que está difícil a prova, a luta, o deserto, mas você tem convicção: esse deserto vai passar, essa prova vai passar, essa luta vai passar, e eu vou vencer, e eu vou chegar lá do outro lado e vou cantar o grande da vitória. Então nós temos convicção que o Senhor está conosco e nós carregamos a cruz, dando glória a Deus. Porque a cruz, meus irmãos, é prova de amor. Romanos capítulo 5 e o versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós sendo pecadores, nós estamos na lama, nós estávamos na lama, a gente estava no pecado, e o Senhor nos resgatou. Ele provou o amor dele por nós, mesmo nós sendo pecadores. Irmãos amados, um dia um homem com a arma na cintura, ele disse: Deus me ama. Eu disse a ele: Deus te ama. Ele disse: olha, mas eu estou amado. Como Deus pode me amar? Eu com a arma na cintura, eu com maldade no coração. Eu disse a ele: meu amigo, Jesus te ama mesmo com essa arma na cintura. Jesus te ama mesmo você da lama do pecado. Ele te ama tanto que ele me enviou para falar para você dessa palavra. Ele quer libertar você dessa arma. Ele quer libertar você desse caminho escuro que você está. Porque Deus, amados, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecado.
que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Essa palavra pode ser loucura para a senhora. E Jesus quer te alcançar, irmão. Essa mulher começou a me xingar e bateu a janela. Não quis ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos alcançados por essa palavra, irmãos. A palavra da cruz, que é loucura para muita gente. É loucura para muita gente. Quantas pessoas a gente pregando na rua, fazendo culto na rua, com Elias Coqueiro. Quantas pessoas, irmãos, a gente fazendo culto e começa a xingar a gente quer amolecer. Quantas pessoas, irmãos, dizem: olha, esse povo é doido, fica gritando. Mas eles não sabem, irmãos. Eles não sabem o que a gente sente. Eles não sabem o que é a presença de Deus. Eles não sabem o que é essa alegria. Essa alegria que nós temos no nosso coração, que não é uma alegria da terra. Não é uma alegria passageira, mas é verdadeira. É o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele que está amarrado. Para o mundo a cruz é uma derrota. Para os judeus escândalo. Para os gregos loucura. Para nós que cremos é o poder de Deus para a salvação. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Por isso os cristãos hoje, nosso dia, têm envergonhado do Evangelho. Aleluia. Vamos permanecer firmes até o fim. Irmãos amados, aleluia. Eu estou fazendo um curso missionário ali na Metodista, um curso mundial. Irmãos, ali nós estamos aprendendo, irmãos. Nós estamos aprendendo sobre suportar, sobre levar o Evangelho em lugares que a gente pode ter convicção que a gente vai e não volta mais. Ali nós estamos aprendendo, irmãos, aleluia, a levar o Evangelho, né, em lugares que é proibido, né? E ali sempre eles passam vídeo, né? Sempre passam vídeo. Existem lugares, irmãos, que os missionários até hoje estão sendo mortos, estão sendo torturados, mas eles não negam a sua fé. Esses dias eu vi uma notícia que queimaram várias igrejas na Angola, derrubaram os templos, queimaram as igrejas, mas estavam lá os crentes de joelho. Aleluia! Os irmãos glorificando ao Senhor. Glória a Deus. E nós temos que ter convicção da nossa fé. Não podemos negar a nossa fé. Não podemos afastar de Jesus por nada. Aqui em Marcos capítulo 15, versículo 21. Eu obrigado esse irmão Sirineu que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Aqui Romanos capítulo 16, versículo 13. Salve de Rufo, eleito do Senhor, também a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Então a Bíblia nos mostra que a família de Simão encontraram com Jesus. Toda a família passou a seguir Jesus, porque a vida dele foi transformada. Veja, meus irmãos, Simão foi marcado para aquele momento, e a sua família também foi alcançada. Quando alguém decide se aproximar da cruz, e não apenas a sua vida é marcada, mas a sua família é tocada. Aleluia, porque o testemunho que a gente carrega é um testemunho vivo, é um testemunho de Jesus em nossas vidas. Talvez na minha família, na tua família, tem pessoas que ele não se converteu. Talvez uma de nós, mas não se preocupe não. Você é um testemunho na sua casa. Amém. Aleluia. Você carrega a cruz, você carrega as marcas de Cristo, você carrega as marcas no seu joelho de clamar, de orar pela sua família. Eles podem ter zombar, mas dentro do coração deles
existe algo. Eles observam nós. Eles te observam. Eles veem que algo que vem na sua vida. Aleluia. E vai ter um momento, amados, que eles vão dizer: eu quero ser assim também, eu quero mudar de vida. Aleluia. Por isso que essa campanha, irmãos, foi uma campanha poderosa. Porque você colocou o quê? Colocou a sua família no altar de Deus. Aleluia. E é importante a gente olhar para a nossa família. Irmãos, a cruz é o caminho para a ressurreição. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, de sua maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9. Veja bem, sendo encontrado em forma humana, Jesus se fez homem, humilhou-se a si mesmo, tornou-se obediente até a morte de cruz. Aleluia. Que coisa linda. Ele deixou o resplendor da sua glória. Irmãos amados, para ver essa terra corrompida, ele nasceu, ele pregou o evangelho, ele evangelizou, ele deixou para nós um grande legado espiritual. E nós temos que pregar o evangelho, nós temos que seguir os passos de Jesus. Irmãos, a cruz não foi o fim, a cruz foi o caminho. Jesus não ficou no madeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Assim também a cruz que você carrega, que nós carregamos, não é o fim, é o caminho da nossa vitória. Amém? Então estamos indo rumo na grande vitória, que é os céus, que é a salvação, que é, aleluia, a nossa morada eterna. Irmãos, eu fico observando em nossos dias, pouco se fala da salvação em alguns lugares por aí. Pouco se fala sobre o céu, sobre carregar a cruz. Aleluia. Em muitos lugares não prega mais esse evangelho bíblico. Em muitos lugares prega um evangelho que, se você vir para a igreja, você vai se ricar. Prega um evangelho que, se você vir para a minha igreja, você vai se tornar milionário. Mas a mensagem da cruz, irmãos, é salvação, é perdão, é libertação, é vida eterna. Amém? Amém? Irmãos, carregar a cruz significa suportar as provações pela fé ou com fé. Amém? Amém? Nós suportamos as provações porque nós temos fé e convicção da nossa salvação. Carregar a cruz significa ser fiel a Cristo, mesmo quando o mundo nos rejeita. Irmãos, nós, o povo de Deus, é o povo mais rejeitado no planeta. Muitos fizeram povinho, muitos nos rejeitam, mas não importa. O que importa é que nós somos cidadãos do céu. E o nosso Deus está no céu e na vida. Aleluia! Carregar a cruz significa viver uma vida de renúncia e santidade. Carregar a cruz é todo dia a gente renunciar ao pecado, é todo dia a gente renunciar os caminhos tortuosos. É uma vida de renúncia, de busca, de oração, de santificação na presença de Deus. Amém? Quem glória a Deus? Carregar a cruz significa, irmãos, amar a Deus acima de tudo. Estamos aqui porque nós amamos a Deus. Suportamos as perseguições porque nós amamos a Deus. Amém? Pregando o evangelho de Jesus. Eu já tive com arma no pescoço, já tive com faca no pescoço, pastor, pregando o evangelho, mas permaneci pregando, e o Senhor jogou por terra o mal. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já me deram um colunhado e me revólver nas costas. Aleluia. E Deus nos deu o livramento. Então, irmãos amados, por amor a Jesus, nós já passamos muita perseguição para resgatar os homens das drogas do crime. Naquele momento que apontaram a arma para nós, eu só pensava no céu, eu só pensava em Jesus. Porque o crente tem a convicção da salvação, aleluia, ele tem certeza que, diante do perigo, ele tem certeza que Jesus está com ele, que o céu está aberto, caso
alguém nos mate. Porque pregar o Evangelho, irmãos, é uma tarefa de fé e de amor. Amém? Amém. Aleluia! Talvez você esteja cansado, sem força, sem ânimo, assim como Jesus naquele momento que ele caía carregando a cruz. Mas da mesma forma, irmãos, que Simão Sirineu foi chamado, hoje Deus te chama para estar perto da cruz. Hoje Deus te chama para um relacionamento profundo com Ele. Hoje Deus traz renovo espiritual. Ele renova nossas forças. Estamos encerrando essa mensagem dizendo, aleluia, que nós aprendemos hoje que a cruz não é derrota, a cruz é vitória, a cruz não é o fim, a cruz não é o começo, a cruz não é vergonha, a cruz é glória. Amém, irmãos? Porque, meus amados irmãos, nós temos a certeza de que nós vamos chegar, e lá do outro lado nós vamos cantar o canto da vitória. Carrega a tua cruz, não para, não desista, não corta a sua cruz. Deus é contigo. Eu convido a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar contra a basura de casa. Eu quero orar pela sua vida. Eita glória. Irmãos, essa é uma noite de renovo espiritual. Essa é uma noite de restauração. Irmãos, tem pessoas aqui que o Senhor está trazendo na sua vida restauração, fortalecimento da tua caminhada. Ele está